Nessa palestra, vamos falar sobre o tema Economia Solidária no Artesanato, uma produção de Eliana Artesanatos com o apoio de Lei Aldir Blanc, Edital de Premiação Itatiaia, Rio de Janeiro, Gabinete do Prefeito, Superintendência de Cultura, Prefeitura Municipal de Itatiaia e Casa da Cultura de Itatiaia. Eliana da Silva é moradora de Itatiaia e artesã. Proprietária do Eliana Artesanatos, trabalha com a produção de laços artesanais e produtos utilizando a técnica do fuxico. Tem experiência em expor o seu trabalho em diversas feiras da região, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento econômico e cultural da região. Seguem alguns exemplos dos trabalhos da Eliana. Vídeo, vamos falar sobre economia solidária. Você sabe o que é economia solidária? Vamos abordar nessa palestra o assunto principal, economia solidária. Vamos destacar 3 pontos principais. O que é economia solidária? Qual a sua importância? E como podemos implementar esse tipo de economia na região? Vamos partir pela definição de economia solidária. Basicamente, economia solidária é o nome dado ao conjunto de atividades econômicas, seja de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão, ou seja, uma forma de organização onde a administração da empresa é feita pelos seus participantes, com democracia direta, sem a figura de um patrão e com igualdade entre seus membros. Historiadores e estudiosos dizem que o termo surgiu na Grã-Bretanha durante a primeira Revolução Industrial. Foi uma reação dos artesãos que perderam seus empregos para as máquinas a vapor na passagem do século XVIII para o século XIX. Daí, então, surgiram os primeiros sindicatos e as primeiras cooperativas, que são símbolo da economia solidária. A economia solidária, por definição, tem a pretensão de diminuir a desigualdade na sociedade. Logo, é uma forma de economia colaborativa, ao invés de competitiva. Só pode ser concretizada se houver plena igualdade entre todos que se unem para produzir, consumir, comerciar ou trocar. Pensando nisso, a economia solidária visa a união entre iguais, em vez do contrato entre os desiguais. Neste sentido, não existe competição entre os sócios. Caso a cooperativa precise de diretores, estes são votados diretamente, e se a cooperativa conseguir acumular capital, a divisão do lucro é igual entre todos os participantes. Por fim, as decisões importantes sempre são tomadas em assembleias pelos sócios, utilizando o princípio de que cada cabeça é um voto, não importando o cargo ou posição que o sócio ocupa na organização.
Em resumo, nessa forma de economia, trabalhadores se associam voluntariamente e desenvolvem uma atividade econômica que esteja dentro da sua experiência. Alguns exemplos: grupo de costureiras, produtores rurais e mestres de obras. E quais são alguns pilares que regem a economia solidária? Nos últimos anos, a economia solidária vem ganhando espaço no mercado por ir ao encontro com propostas de geração de trabalho e renda focadas no desenvolvimento da sociedade como um todo, compreendendo o impacto das ações humanas na sociedade e no meio ambiente e se adaptando para reduzi-lo. Outro fator importante da economia solidária é agir pensando no bem-estar das pessoas que fazem parte do processo de produção e consumo daquele produto ou serviço, extraindo o máximo potencial humano para o desenvolvimento da sociedade. Alguns pilares que regem este tipo de economia são a autogestão, a solidariedade, a cooperação, o respeito ao meio ambiente, comércio justo e consumo consciente. Vamos ver agora uma reportagem que tem o título 3 milhões de pessoas envolvidas na economia solidária da rede TVT. Na metalurgia, na tecelagem, na coleta de resíduos, não há setor produtivo no Brasil sem a presença de cooperativas ou associações de trabalhadores. Operários de todas as áreas se unem para fazer a chamada economia solidária. São 3 milhões de pessoas envolvidas. A economia solidária, para mim, ela tem 2 princípios básicos, né? Que o primeiro seria a autogestão, ou seja, né, todo conjunto de trabalhadores tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações e definem as estratégias e a gestão coletivamente. O segundo ponto que eu acho importante que é que todos são donos do meio de produção, ou seja, né, todos produzem, todos fazem a gestão do negócio e todos deliberam coletivamente as decisões. Um exemplo de sucesso dessa forma de produção vem do campo. A alimentação que hoje está na sua mesa, praticamente 70% a 80% é produzida pela agricultura familiar, né? E ela teve um grande incentivo, um grande apoio da economia solidária nesse sentido, ou em associações de pequenos produtores ou em cooperativas de pequenos produtores. Fortalecidos pela união, cooperados e associados têm um compromisso muito maior do que o lucro. A economia solidária é muito mais do que uma simples alternativa de trabalho. Ela se calca dentro do comércio justo. O comércio justo, ele prevê, né, ser ambientalmente respeitado, né, e que não haja exploração de um pelo outro. Com potencial de crescimento, sobretudo em tempos de crise, a economia solidária responde por 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, e sobrevive apesar da falta de incentivo. A economia solidária, ela depende, como toda empresa, eu queria deixar muito claro, né? Se você pegar qualquer empresa, de qualquer porte, né? Principalmente das grandes empresas, uma montadora de veículo, né? Ou um hipermercado, todas elas têm o apoio do governamental, através de linhas de crédito subsidiada, BNDES e outras linhas de crédito. Para a economia solidária, não existe essas linhas de crédito, então isso cria uma dificuldade tremenda, enfim, para você poder investir em tecnologia, você investir em máquinas, equipamentos, isso dificulta a produção. A economia solidária, ela vem no sentido de contribuir para o desenvolvimento social, econômico de um país, né? Se você pensa que as pessoas vivem em coletividade, né, você exercita o direito, o conceito de cidadão de cada um, né? Então, e ela se agrega ao sistema produtivo de qualquer país, né? Ela não é um contraponto, pelo contrário, né? Ela vem agregar e ela tem os olhos mais humano e mais desenvolvimentista para a coletividade do que a própria empresa. A empresa, ela visa
meramente o lucro, né? A economia solidária não, ela pensa no meio ambiente, ela pensa no próximo, ela exercita o exercício da coletividade. Agora que nós definimos o que é economia solidária, vamos abordar o tema a economia solidária no artesanato. Vamos ver alguns exemplos no Brasil de ações que promovem este tipo de economia no artesanato. O primeiro exemplo é a Feira Online da Economia Popular Solidária em Minas Gerais. A Feira Online da Economia Popular Solidária foi desenvolvida com o objetivo de reduzir os impactos econômicos impostos pela pandemia de Covid-19 na vida dos trabalhadores que integram os empreendimentos econômicos solidários de Minas Gerais. É um espaço onde esses empreendimentos podem expor seus produtos ou serviços através da internet de forma gratuita. A plataforma propõe conectar produtores e consumidores de modo a fomentar a comercialização, conscientizando o público da necessidade do consumo justo, solidário e responsável, mesmo em período de quarentena. A plataforma pode ser acessada pelo site feiraeconomiasolidaria.mg.gov.br. O segundo exemplo selecionado é o Shopping do Artesanato e Economia Solidária no Amazonas. O espaço é coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, o CETEMP, e conta com 88 lojas e reúne o trabalho de artesãos independentes, indígenas, associações e produtores amazonenses. Em julho, o shopping foi reaberto mesmo com as restrições devido ao Covid-19. O terceiro exemplo citado são as feiras de economia solidária no Rio de Janeiro, o Circuito Ecosol. O circuito foi criado em 2014 para facilitar a venda dos produtos da economia solidária nas praças da cidade, e o calendário mensal inclui 10 bairros. Entre os produtos ofertados estão peças de moda, decoração, arte popular e trabalhos manuais exclusivos. A economia solidária é um movimento global que inclui micro e pequenos empreendedores em redes de cooperação e solidariedade para levar seus produtos para o mercado. O Circuito Ecosol inclui 13 feiras montadas. Assim como no exemplo anterior, recentemente, a cidade do Rio de Janeiro autorizou a reabertura das feiras presenciais, mesmo com as restrições devido à pandemia de Covid-19, tomando todas as medidas protetivas. Um quarto exemplo é o estande Economia Solidária Artesanato Capixaba, na FEINARTE de janeiro de 2021, no Espírito Santo. Vamos ver uma matéria que fala um pouco sobre esse estande. E aí, gente, eu sou o Joãozinho e hoje nós estamos aqui, falar de cultura, arte, artesanato na FEINARTE, que está acontecendo aqui em Guarapari, no Siribeira. E eu tô aqui hoje, com a Leide. Tudo bom, Leide? Tudo bom. Leide, esse estande aqui tem muita arte, cultura e artesanato, né? Com certeza. Eu estou aqui representando a nossa associação, a Estimag. Então nós temos vários trabalhos aqui, todos artesãos de Guarapari, que estão expondo conosco aqui na feira. A feira vai funcionar até o dia 25 de janeiro, de 4 às 10 da noite. E depois da feira, a gente continua com os nossos produtos no mundo da arte, ali no centro de Guarapari. Então olha só, você que é turista, está acompanhando pela S em Foco, pela TV Sudeste, e você que é morador daqui de Guarapari, para valorizar a arte local, vem pra cá. Olha só quanta coisa legal. A Leide vai mostrar aqui pra gente, Tem algumas telas, né? Essa é a tela do Telo, ele é um pintor reconhecido internacionalmente. Nós temos camisas valorizando a nossa praia, nossas praias. Eu fiquei muito fã dessa camisa, achei maravilhosa, tá? Olha só que legal.
Praia das Castanheiras, Praia do Morro, Guarapari e Maratimba. Você sabe o que é Maratimba, Lei? Os daqui, né? O pessoal da nossa terra. Guaraparienses. Eu sou mineira, mas eu tô aqui Guarapari de coração. Eu sou guarapariense, mas amo pão de queijo. Ai, que bom, a gente pode tocar depois do cafezinho lá no Mundo da Arte. Vamos negociar. Mundo da Arte é um lugar, um espaço que funciona o tempo todo aqui em Guarapari, não é só no verão não, né? Não, o Mundo da Arte, ele funciona anualmente, ele tá aqui na Joaquim da Silva Lima e lá você encontra cultura, artesanato, vai abrir um cafezinho self-service colonial e, lógico, a apresentação de vários artistas locais. E vai ter pão de queijo também. Com certeza, café e pão de queijo. Olha só, é cultura, arte, artesanato e pão de queijo. Maravilha! E tem mais coisa aqui também, além dos quadros, dessas... Para assistir o restante da reportagem, basta copiar e colar o link que se encontra no final da apresentação. Agora que vimos alguns exemplos de incentivos à economia solidária no artesanato em vários estados do país, nós vamos falar um pouco sobre os benefícios da economia solidária aqui na nossa região. A nossa região tem um alto potencial para a economia solidária. É uma região turística e conta com muitos artesãos e produtores culturais. Este tipo de economia beneficia trabalhadores que tiveram a renda comprometida devido à pandemia de Covid-19. Além disso, ela estimula o desenvolvimento econômico e cultural da região. Para mais informações sobre esse assunto, você pode acessar os seguintes links que contêm as referências de pesquisa. Obrigada pela atenção.